Algo está à espreita nos céus do Irã. Não se vê. Não se ouve. Não aparece em nenhum radar. Mas cada vez que ele passa, um pedaço a mais do sistema nervioso do regime desaparece. Uma base. Um comandante. Um sistema de defesa que levou anos e bilhões para construir. Os F-22 americanos não são mais simples aviões de combate. Eles se tornaram caçadores que se apoderaram silenciosamente do espaço aéreo iraniano, marcando alvos para outros, invisíveis para todos, fazendo Teherã sentir que uma nova onda de destruição pode começar a qualquer segundo. E o detalhe mais perturbador de tudo isso, o que fizeram até agora pode ser apenas a fase de preparação. Apenas a fase de preparação. Bem-vindos à análise mais completa sobre o que os F-22 estão realmente fazendo no Irã, e o que está prestes a acontecer a seguir. Para entender o que está acontecendo nos céus iranianos, você precisa primeiro entender com o que está lidando. O F-22 Raptor não é apenas um avião de combate avançado. É talvez o ativo aéreo mais letal já construído pela humanidade, uma máquina que combina furtividade absoluta, velocidade supersônica e uma capacidade de sensores que transforma qualquer piloto que o voa numa espécie de deus do campo de batalha aéreo. Ele pode atingir Mach 2. Pode voar em supercruise, velocidade supersônica sem acionar os pós-queimadores, o que o tornaria detectável. Tem um alcance de mais de 3.000 quilômetros. E suas baías de armas internas carregam desde mísseis Arar até bombas de pequeno diâmetro GBU-39, precisas o suficiente para atacar múltiplos alvos sem jamais comprometer seu modo furtivo. Mas a arma mais poderosa do F-22 não é nenhuma dessas. É a invisibilidade. Irã não conseguia rastreá-lo antes de perder 80% de seus sistemas de defesa aérea. Agora, com essa destruição consumada, os F-22 patrulham o espaço aéreo iraniano como se fosse o quintal de casa, recolhendo inteligência, transmitindo dados, marcando alvos para outras aeronaves e desaparecendo antes que qualquer sistema restante sequer perceba que estiveram lá. Pense no que isso significa para os comandantes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Eles sabem que os F-22 estão no ar, mas não sabem onde. Não sabem quando vão atacar. Não sabem de qual direção. E não conseguem fazer absolutamente nada a respeito. Desde o início da Operação Fúria Épica, os Estados Unidos implantaram 2 caças furtivos com papéis completamente diferentes, e entender essa distinção é fundamental para entender como essa operação foi arquitetada. Pense no F-35 como maestro. Equipado com sensores de geração avançada, ele coordena o tráfego aéreo, direciona ataques, conecta plataformas e age como o cérebro do pacote aéreo americano sobre o Irã. O F-22 é outra coisa. O F-22 é o predador. Seu papel principal foi estabelecer superioridade aérea absoluta, e ao fazê-lo, abrir caminho para que outras aeronaves, muito menos sofisticadas, pudessem operar livremente em território iraniano. E funcionou. Para o dia 30 de março, as Forças de Defesa de Israel reportaram que aproximadamente 80% dos sistemas de defesa aérea do Irã haviam sido destruídos. 80%. Em semanas. A prova mais concreta desse número não está em nenhum relatório oficial. Está nos céus iranianos. Porque os Estados Unidos passaram a operar bombardeiros B-52, aeronaves gigantes, barulhentas, tecnologia de décadas atrás, em missões sobre o território continental do Irã. Um B-52 é o oposto do furtivo. Qualquer sistema de defesa aérea moderno minimamente funcional o detectaria em minutos. O fato de que esses bombardeiros estão voando livremente sobre o Irã diz tudo o que você precisa saber sobre o estado das defesas inimigas. E os F-22 foram os responsáveis por criar esse ambiente. Foram eles que desmontaram a rede de defesa aérea camada por camada, em silêncio, sem que Teherã pudesse organizar uma resposta eficaz. Mas destruir radares e sistemas antiaéreos é apenas parte do que os F-22 fizeram. Existe uma outra dimensão dessa operação, mais silenciosa, mais cirúrgica, e em muitos aspectos, mais devastadora para o regime iraniano. A eliminação sistemática de seus líderes militares. Até o dia 21 de março, pelo menos 70 altos funcionários do regime iraniano haviam sido mortos. Não estamos falando de soldados no campo de batalha. Estamos falando de arquitetos, as pessoas que projetavam a resposta iraniana, que coordenavam as operações, que mantinham a estrutura de comando funcionando. Ali Mohamed Naini, porta-voz do IRGC. Morto. Mohamed Pakour, comandante das forças terrestres do IRGC. Eliminado no primeiro dia da operação. Esmail Qaani, alto comandante da Força Aeroespacial. Neutralizado. E vários outros oficiais ligados ao IRGC espalhados por diferentes países, todos alcançados com precisão milimétrica. Os F-22 atiraram em todos esses alvos diretamente? Não necessariamente.
Mas a inteligência que tornaram possível esses ataques, os dados coletados em patrulha silenciosa sobre território inimigo, transmitidos em tempo real para outras aeronaves, provavelmente carrega a marca digital desses caças-fantasmas. É por isso que os membros sobreviventes do IRGC vivem em estado de terror permanente. Não é o medo do que aconteceu, é o medo do que pode acontecer a qualquer momento. Um F-22 pode estar sobrevoando sua cabeça agora mesmo. E você nunca vai saber. O que torna essa derrota ainda mais amarga para Teherã é que eles deveriam ter visto isso chegar. Em 2013, há mais de uma década, um incidente no espaço aéreo internacional entregou ao Irã todo o manual de como um F-22 opera. Tudo o que precisavam saber estava ali, embrulhado numa humilhação que passou para a história da aviação. Naquele ano, um caça Su-25 iraniano tentou interceptar um drone americano Mk-1 Predator. Os Estados Unidos, querendo enviar uma mensagem, despacharam o F-22 como escolta. O piloto americano, tenente-coronel Kevin Sutterfield, detectou a aproximação de 2 caças F-4 Phantom iranianos, aeronaves que, em 2013, já pertenciam mais ao museu do que a qualquer espaço aéreo em disputa. Os pilotos iranianos não detectaram o F-22. Sutterfield voou seu caça por baixo das aeronaves inimigas. Ficou ali, parado, por um momento. Depois elevou o F-22 ao lado dos F-4, tão perto que os pilotos iranianos puderam vê-lo com os próprios olhos, e entregou a mensagem mais simples e mais devastadora possível. Vocês deveriam ir para casa. Os pilotos iranianos obedeceram. Se o regime tivesse prestado atenção naquele dia, teria aprendido tudo. A invisibilidade, a capacidade de aproximação, a liberdade total de movimentação, e o fato de que não existe defesa que Irã possua capaz de rastrear, muito menos neutralizar, essa aeronave. Não aprenderam. E agora estão pagando o preço dessa lição ignorada, com bases destruídas, comandantes mortos e um espaço aéreo que não lhes pertence mais. Mas se você pensa que o papel dos F-22 está chegando ao fim, está enganado. A operação está prestes a entrar em uma fase completamente nova. E os caças-fantasmas americanos vão ser peça central do que vem a seguir. Enquanto falamos, os Estados Unidos estão movendo peças no tabuleiro com uma velocidade que não deixa espaço para dúvidas sobre as intenções. 2 unidades expedicionárias dos Marines, a 3ª e a 11ª, estão a caminho da região ou já chegaram. A elas se juntarão paraquedistas da 82ª Divisão Aerotransportada. 6.000 soldados de elite. Prontos. Na região. Somados aos quase 50.000 militares americanos já posicionados em bases por todo o Oriente Médio, os Estados Unidos têm agora uma força terrestre capaz de tentar quase qualquer coisa, incluindo operações sobre o território continental iraniano. Mas o alvo que está sendo discutido nos círculos de defesa não é o continente. É a ilha de Kark. Uma pequena ilha no Golfo Pérsico que processa 90% de todas as exportações de petróleo bruto do Irã. 90%. Uma única ilha. Uma única infraestrutura. E ela está agora na mira de uma operação terrestre americana. A lógica é direta e brutal. Sem essa ilha, o regime perde sua principal fonte de renda. Sem renda, a pressão sobre Teherã se torna insuportável. E com o Estreito de Hormuz, por onde flui 20% do petróleo e gás natural liquefeito do mundo, ainda parcialmente bloqueado, o impacto global desta equação é imenso. Para as tropas americanas que desembarcarem na ilha de Kark, o maior perigo não serão os soldados iranianos. Serão os mísseis. Os drones. As lanchas rápidas armadas que o Irã tem posicionadas ao longo da costa do Estreito de Hormuz, prontas para transformar qualquer operação anfíbia num pesadelo. E é aqui que os F-22 voltam a entrar em cena, agora não mais como caçadores furtivos no continente, mas como o escudo aéreo que tornará possível essa missão. Eles vão fazer o que fazem melhor. Voo rasante sobre a área de operações. Coleta de inteligência em tempo real. Identificação de posições de lançamento de mísseis ao longo da costa. Transmissão desses dados para os helicópteros Apache, para os aviões de ataque A-10 Vartog, para qualquer ativo aéreo americano no teatro de operações. Enquanto os F-22 varrem os céus do estreito, eliminando ameaças antes que elas possam ser ativadas, as forças terrestres americanas terão o espaço necessário para tomar controle da infraestrutura petroleira e mantê-la pelo tempo que for preciso. É um plano que, em teoria, fecha um cerco econômico total sobre o regime de Teherã. Na prática, é uma das operações militares mais arriscadas que os Estados Unidos já consideraram executar em décadas. Pare um momento e reflita sobre o que está acontecendo. Em poucas semanas, os Estados Unidos e Israel destruíram 80% dos sistemas de defesa aérea de um país que passou décadas e fortunas construindo exatamente isso. Eliminaram dezenas de seus principais comandantes militares. Estabeleceram liberdade de operação aérea total sobre seu território.
e agora estão posicionando forças terrestres para tomar controle de sua principal fonte de receita. Tudo isso, guiado em grande parte por aeronaves que o Irã simplesmente não consegue ver. É tentador olhar para isso como um triunfo tecnológico. E é. Mas existe algo mais profundo aqui que merece reflexão. Estamos assistindo ao nascimento de um novo tipo de guerra. Uma guerra onde a invisibilidade vale mais do que o armamento. Onde a inteligência coletada silenciosamente a 15 mil metros de altitude decide o destino de batalhas travadas no chão. Onde um único avião, pilotado por um único homem, pode acender a faísca que destrói toda uma cadeia de comando inimiga. A história das guerras sempre foi uma corrida entre ataque e defesa. Alguém inventa um escudo, o outro inventa uma lança que o perfura. Alguém ergue uma muralha, o outro encontra um túnel por baixo dela. O F-22 não é apenas uma lança nova. É uma lança que a muralha simplesmente não consegue enxergar. E isso muda as regras do jogo de uma maneira que o mundo ainda está tentando compreender. O Irã construiu suas defesas com base nos paradigmas da Guerra Fria, sistemas soviéticos, doutrina de defesa em camadas, radares potentes. Tudo isso foi projetado para um inimigo que se move de forma previsível. Um inimigo que você pode detectar, rastrear, engajar. O F-22 não é esse inimigo. Nunca foi. E quando um país constrói sua segurança inteira ao redor de uma ameaça que entende, e ignora a ameaça que não entende, está construindo uma fortaleza com a porta dos fundos aberta. Agora, a pergunta que vai definir os próximos meses não é se o Irã vai reagir. Vai. A pergunta é, com o quê? Com qual instrumento? Com qual força? Com quais comandantes ainda vivos para executar uma resposta coordenada? E enquanto Teherã tenta encontrar respostas para essas perguntas, os F-22 continuam no ar. Invisíveis. Silenciosos. Pacientes. Esperando a próxima coordenada.